eu gosto sempre de observar as melhores regiões ali que a gente consegue fazer as melhores reações, são quando a gente tem esse refinamento triplo que a gente fala, né? Qual que é o refinamento triplo que a gente fala? É quando eu tenho justamente essas regiões, uma contida dentro da outra. Então lembra lá do primário? Você tem lá a região de 15, a região de 5 está contida dentro da região de 15 e a região de 1 minuto está contida dentro de 5. Então, 1 minuto está contida na de 5 e contida na de 15. E a região de 5 está contida na de 15. E se tiver uma de 60 aqui, melhor ainda. Então, essas regiões são as melhores para trabalhar. Por quê? Porque a gente identifica claramente que teve uma agressão muito forte ali, explosiva de movimento, por exemplo, uma agressão forte e explosiva de movimento, que foi tão forte que fez o gap nos 3 time frames. E você consegue identificar exatamente, né, os momentos onde ele iniciou esse movimento forte, ali, essa explosão de movimento. Então, quando a gente tem isso e ainda é uma região primária, é o melhor dos mundos, né? Então a gente tem, ó, região primária, 15, 5 e 1 minuto. Então quando a gente tem isso, a gente tem o melhor dos mundos, porque a gente tem o início de uma agressão muito forte aqui, ó. Que quando o mercado chega próximo, você vê que não conseguiu nem tocar, ó. Já teve uma reação antes, ó. Antes de tocar ali naquele ponto. Então é importante a gente identificar essas regiões e fazer esse refinamento. Lógico que o fato de ser 1 minuto do dia anterior, eu já tenho que tomar cuidado de eu pensar e fazer a operação. A de 5 minutos, ok. Se for uma de 5 minutos, ok. Então se eu tenho a de 5 e tenho a de 1, beleza. Eu posso comprar ali quando tocar na de 1 e botar o stop fora da de 5 e assim por diante, tá? Mas aqui não era região mandatória, então eu não posso antecipar. Tem que tocar e eu tenho que esperar uma ativação aí de... Aqui gatilho não vai ficar muito bom, mas poderia pegar um gatilho ou pegar um setupzinho, né? Aqui o gatilho não vai ficar muito bom, porque eu tenho uma região abaixo, né? E vindo uma venda forte aqui, ó. Você pode usar, Rodrigo, da máxima ou da mínima, não tem problema. Eu uso o HLC, que é padrão, tá? Na verdade, o que eu uso é HLC. HLC dividido por 3. Que é a padrão do Profit aqui, ó. Propriedades HLC3, ó. Tá vendo? Eu uso essa. Você pode usar máximas e você pode usar mínimas. Você pode vir aqui nessa daqui, ó, e colocar máximas, ó. E você pode vir essa daqui e colocar mínimas. Também é válido, tá? Tem uma outra coisa que é válida também, ó, eu botando minhoca na cabeça de vocês, né? Ó como ele fica preso aqui, ó, tá vendo? Tem uma outra coisa que é válida, que eu só preciso fazer um backtest para ver se funciona para o índice, tá? Em Forex, uma coisa que dá para você fazer é você botar uma VWAP nas máximas e você vem e põe uma outra VWAP de venda, OHLC3, né? HLC3. Você vê que muitas vezes ele rompe e segura na de cima, tá vendo? Ó? Então, o que muitas vezes dá para fazer no Forex, que eu já fiz em alguns pares de moeda, principalmente no euro, você quando tem essa bandinha que ele faz aqui, ó, você vende nessa bandinha e põe stop em cima da VWAP que vem pelas máximas, né, para pegar o movimento aqui. Então você pega ali a perfuração da VWAP, só que você tem a VWAP das máximas ali para defender, e você faz uma operação através dessa bandinha que faz entre a HLC3 e a das máximas. Mesma coisa para as mínimas. Você pode pôr uma VWAP, por exemplo, uma VWAP normal de compra e uma das mínimas. E você fala assim, eu quero comprar, ele dá uma perfurada aqui, você entra comprado com stop abaixo dessa VWAP das mínimas aqui, tá? Também é uma forma de operar. Existem várias formas de você operar, Rodrigo, VWAP ancorado, tá? Inclusive eu tô devendo para Regina o livro do Midas. Deixa eu anotar aqui, Regina, senão eu vou esquecer, tá? Você tem várias formas de você operar VWAP e VWAP ancorado. Então, se você quiser saber mais sobre VWAP e formas de operar VWAP, vou mostrar um livro para vocês aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui, ó. Esse aqui é o Papa da VWAP aí, ó. Midas, Technical Analysis. Esse é o Papa aí. Quem quiser aprender mais sobre VWAP ancorada. Porque, pessoal, quando tem um dia forte de alta, no dia seguinte ele tem a tendência de ser uma barra lateral, de ser um dia lateral. Seja dia de forte de alto, de baixa, a menos que eu tenha um pânico,
Ó, o Vini matou, o Tadeu matou. Realização, né? Então pensa aqui. Eu fui dormir o mercado aqui, ou eu comprei na abertura do mercado o mercado aqui. Aí o mercado vai e mete uma barra assim, ó, no diário. O que que acontece no dia seguinte? Quando o mercado percebe que não tem força para continuar esse movimento, para fazer uma outra barra de força aqui, esse comprador que está com o preço médio lá embaixo, ele já começa a realizar aqui, ele já começa a aliviar a posição. Por quê? Porque se a barra é grande e ele perde força, ele vem testar o meio da barra, ele vai devolver todo esse ganho, que é como se fosse um fair value gap. Então ele já começa a realizar. Então essa realização com a falta de euforia no caso da compra, ele deixa o mercado lateral. Porque ele quer realizar, mas ele não quer derrubar o mercado, ele não quer jogar o mercado para baixo. Ó, o comprador defendeu de novo aqui, ó. Deixa eu tirar essa linha verde aqui, ó, que essa linha tá no lugar errado, ó. Defendeu o comprador, ó, tá vendo, ó? E aqui defendeu de novo. Boa briga aqui nessa região de fundo. Então, o player, ele quer realizar, mas ele não quer jogar o mercado para baixo, ele só quer aliviar a posição dele, para afastar o médio e depois continuar o movimento. Então, muitas vezes vocês vão ver barra de força, barrinha lateral, barra de força, barra lateral, barra de força, barra lateral. É bem comum que o mercado, às vezes, em movimento de força, ele puxa assim. Aí você vai olhar, por exemplo, no 60 no diário, tem várias regiões aqui. Eu tenho uma pausa e uma agressão de compra, uma pausa, uma agressão de compra, uma pausa, uma agressão de compra. Essa pausa também serve para testar. Tem vendedor aqui? É um teste. Será que se eu parar o fluxo de compra, vai ter gente querendo vender para jogar o mercado para baixo? Ou o mercado ele continua na euforia de compra? Tá começando, pessoal. Pessoal, muita gente fala, né? Muitos alunos falam, pô, professor, mas um minuto me deixa muito ansioso, um minuto me atrapalha. Faz igual eu fiz no dólar aqui, ó. Você deixa no 5. Você não vai pôr no minuto, você vai deixar no 5. Você só vai trazer para o minuto a hora que ele chegar numa região e fizer uma reação no 5. Então ele vai chegar na região. Se você vai operar antecipado, quando ele entrar na região, você joga no minuto. Se você gosta de operar antecipado, não, eu só gosto confirmado. Você vai esperar ele chegar na região, o que você vai esperar na região? Você vai esperar a barra de 5 fazer uma barra de alta. Por exemplo, uma martelo, barra de força. Porque a hora que você jogar isso por um minuto, o que vai ser no minuto? O minuto vai estar vindo, aquele martelinho, barra de força, vai ser o quê? Uma puxadinha do minuto, provavelmente vai fazer um flip, vai romper um topinho anterior. Aí você vai lá, vai marcar a região e vai tentar pegar a compra pelo minuto. Se você deixar aqui no minuto, você vai falar assim, quase tocou na região, se der um tradezinho eu vou entrar. Aí ele volta, entra na região de stop. Né? O ideal é sempre esperar na região. Muitas vezes não toca? Muitas vezes não toca e ele volta tudo, igual ontem à tarde. Ó, região primária, não tocou na região primária, segurou ali só na VWAP semanal e já voltou ali o movimento de queda todinho. Mas é uma coisa que você vai ter que se acostumar. O mercado andar e a gente ficar de fora, tá? Então, o que você pode fazer? Principalmente Forex, tá? Forex aí você já vai fazer ainda pior, né? Pior não, melhor, né? Então vamos lá. Vamos supor que eu quero operar o euro. Então você vai deixar o Forex no H4, por exemplo. Você fala, eu quero operar uma venda quando o mercado chegar aqui. Você fala, tá bom. Aí você vai vir aqui, ó, e vai colocar, por exemplo, um alerta. Coloca um alarme. E deixa o alarme aí. Quando o mercado vir e tocar, ele vai tocar o alarme para você. Você fala, beleza, chegou na região de H4. A partir daqui, desse toque, aí você vai baixar o time frame para o 15. Aí você vai lá e vai baixar o time frame para o 15. Bom, deixa eu ver se no toque, se após o toque, se ele me dá alguma chance de venda. Não significa que você obrigatoriamente vai vender. Tocou ali no 15, veio com movimento de força, o choque é só lá embaixo. Não vou vender ainda, vou esperar e ver se ele entra dentro da região. Você pode pegar e trazer o alarme para dentro da região. Aí você assim, legal, agora dentro da região, né? Deixa eu até tirar o alarme aqui. Dentro da região, tocou o alarme. Aí você volta lá e vai ver o que ele está fazendo aqui. Legal, ele fez um movimento, fez uma queda forte, inclusive rompeu o fundinho, fez um flip. Legal, tenho duas possibilidades aqui. Se eu quero fazer uma venda de qualquer forma nesse ponto, eu tenho uma oferta de 15 aqui, e tem uma oferta secundária aqui. Se fala uma oferta secundária, pode ser que seja uma boa. Mas, tá reagindo com força. Aí você vai lá, baixa mais um time frame. Bom, deixa eu ver aqui o que ele vai fazer, ó. Aqui ele quebrou no 5, e ele já deixou, por exemplo, uma regiãozinha de 5 aqui, ó. Então, por exemplo, uma possibilidade de uma operação aqui
seria vender uma passagem de volta aqui. Vou pegar uma conta simulador mesmo. Tá? Ó, vou botar aqui, deixa eu minimizar. Você, por exemplo, você vai fazer uma passagem de volta aqui. Ó, vai colocar o stop fora da região de 5,15, no caso. Né? E qual o alvo que você vai trabalhar? Eu tenho que trabalhar com um alvo de 15, pelo menos, porque essa é uma região de 15. Qual que seria o alvo? Vou trabalhar com um alvo aqui. Ó, um alvo ali de demanda de 15. Então, você vai trabalhar com esse alvo. Então, eu esperei no H4, esperei no 15 e tinha um movimentinho no 5 que já perdei no fundo anterior. Venda secundária de choque, a venda primária de choque é lá em cima. Ah, então se ele me estopar aqui, e eu acho que ainda é uma boa opção de vender quando ele chegar nesse ponto, eu tenho aqui uma venda também de choque primária dos 5 minutos, já fazendo esse movimento de choque aqui. Tá? Então, tem essa, aqui não chegou a pegar a ordem, ó. Ainda bem que não pegou, né? Tá voltando. Ó, e você tem a segunda opção de você fazer a venda lá em cima. Então, você tem essa forma de trabalhar, é a melhor de todas do Forex. Deixa no H4, põe alarme, tocou no H4, você baixa para o 15, espera alguma coisa no 15, tem alguma coisa no 15, você baixa o time frame e entra dentro do time frame menor. Foi assim que a gente pegou aquela operação de 60 para 1 no próprio euro. Já faz uns 2 meses aí que a gente pegou aquela venda. Ah, ficou feio, absorveu, não ativou, tira a ordem. Deixa eu tirar, tá com problema aqui já. Tira a ordem, por exemplo, e posso esperar para ver se ele faz uma confirmação no minuto. Vou pegar um stop menor ainda no minuto. Por exemplo, 1 minuto, ó, ele fez um movimento de alta e não perdeu essa mínima aqui, ó, não tem confirmação de 1 minuto. Não tem nem flip. Aí, no caso, você não entraria, você espera. Né? Mesma coisa lá em cima, espera no 5 ou espera no minuto. Tá? Então, no índice a gente faz o quê? Você pode ficar olhando no 15, você pode baixar por 5 e fazer a entrada pelo 1 minuto. Posso fazer a entrada pelo 5? Pode, sem problema. Vamos lá, Rodrigo, é simples, tá? Região primária e secundária. Você tem, na verdade, a gente tem 3 nomenclaturas que a gente pode falar, tá? A gente tem a região mandatória, que na verdade ela é uma região primária, tá? Aí você tem a região secundária. Então, região mandatória e região primária é a mesma coisa, tá? Só que a região mandatória, ela é a região primária do último boss, tá? Então, por exemplo, o mercado ele vem fazendo um movimento de alta, aí eu tenho o último boss aqui, ó. A região mandatória é essa região primária desse último boss aqui, ó. Se ele tiver uma secundária, ele vai ter uma região aqui em cima que vai ser secundária, tá? Por que primária? Porque ela é a região onde eu vou ter a principal defesa do comprador para ele manter essa tendência de alta. Então aqui eu tenho uma região mandatória. Por que mandatória? Porque é mandatório você ficar de olho ali que os melhores trades acontecem nessas regiões. Tá? Esse é o ponto principal. Nós estamos falando isso de time frame maior. Tá? Quando eu tenho regiões de outros BOS aqui atrás, eu também vou ter uma região primária, eu também vou ter uma região secundária, por exemplo, primária e secundária. Essa região, ela já foi mandatória. Ela foi mandatória quando o mercado fez esse boss, antes dele confirmar o próximo. Quando ele confirma o próximo, ela deixa de ser a mandatória e a de cima passa a ser a mandatória. Mas ela continua sendo uma região primária desse rompimento. Por quê? Porque ela foi a primeira região criada nesse rompimento de alta. Tá? Então é só você pensar na direção da tendência, rompeu. A primeira região que cria é a primária, as outras todas são regiões secundárias. Tá? Sempre assim. E a última região primária da tendência é a mandatória. No caso do índice, ela está aqui embaixo, que é de 15, tá? Você pode usar de 15 ou de 60 como mandatória. A de 5 assim, teria que ter um contexto bom de 15 para a gente usar ela como mandatória. Toda região ela é um order block, Rodrigo. Tá? Toda região é um order block. Eu só vou ter uma região se eu tiver um order block. Então, quando que eu tenho uma região para operar? Primária ou uma região secundária? Quando eu tenho uma agressão forte o suficiente para gerar um gap entre barras. Então, a máxima da barra não encosta na mínima da outra barra lá na frente. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de gap. Tá? Aqui eu vou ter um gap, que a gente fala que é o gap entre candles. Ó, isso vai para vocês do YouTube aí, né? A gente tem aqui, ó, um gap
né? Ineficiência de preço, tá? Eu tenho, por quê? Porque isso é uma coisa que a gente teve que adaptar, ó. Isso aqui é uma adaptação moderna do gap. Por que uma adaptação moderna? Porque nos últimos anos, né, de 2020 para cá, o que aconteceu? A gente tem os provedores de liquidez. Os provedores de liquidez, eles fazem o quê? Eles pegam aqui o book, por exemplo, olha o Superdum aqui, ó. O Superdum, ele tem ordem em todas as casas aqui, ó, de alta e de baixo. Ele não tem gap, ele não tem vazio aqui sem ordem. Isso é a função do provedor de liquidez, ó. Mercado acelerando, fluxo vendedor, tá? Bastante fluxo vendedor. Ideal e o BS aqui, ó, tentando absorver o fluxo vendedor como sempre, né? Mercado acelera, eles estão tentando absorver, tá? Então, eu não tenho vazio de ordem no preço. Então, dificilmente o mercado vai dar uma acelerada de alta e ele vai fazer aquele gap clássico que ele tem uma barra aqui e eu tenho um vazio aqui. Isso só vai acontecer no índice em abertura de mercado. Então, como que a gente adaptou isso para o mercado moderno? Se eu tenho um candle e eu tenho uma agressão muito forte, essa agressão, ela não tem o gap, né? Vou fazer o gap bonitinho aqui, ó. Eu tenho a barra de força, né? Então, o gap seria isso aqui. Só que como obrigatoriamente os provedores de liquidez têm que pôr ordem no book, então eu vou ter uma barra de força, eu não vou ter o gap. Então, eu sei que teve uma agressão forte o suficiente, como se fosse um gap, porque eu tenho uma barra de força onde a máxima dessa barra não encosta na mínima dessa. Aí quando eu tenho esse evento, a gente chama esse evento que faz essa lacuna ou gap, a gente chama de ineficiência de preço ou gap entre barras. Tá? Eu tenho um gap entre a barra 1 e a barra 3. Tá? Por quê? Por que eu não tenho esse gap, né? Por que eu não posso falar de ineficiência se, por exemplo, as máximas e mínimas se tocam? Porque justamente a gente está falando de algoritmos de liquidez. Então, quando alguém agrediu na compra, o algoritmo estava com ordem na venda aqui para garantir liquidez. Se o mercado volta, ele já encerrou essas ordens aqui. Ele conseguiu encerrar recomprando essas ordens aqui no preço melhor ou igual. Então, o que acontece? Quando eu tenho o gap, quando eu tenho esse gap, a gente fala que esse robô de liquidez, ele entrou em ineficiência, ele está ineficiente, porque ele não conseguiu fechar essas ordens que ele abriu gerando liquidez, o mercado continua de alta. Então, quando o mercado voltar, né, nessa agressão compradora aqui, eles vão forçar essa volta para poder fechar essas ordens com lucro ou no mesmo preço. Quando ele força essa volta aqui, esse comprador que agrediu vai defender o preço dele aqui agredindo de novo. Essa é a lógica da gente operar o gap. Eu tenho o mercado forçando para encerrar essas operações que geraram liquidez e eu tenho esse comprador que agrediu aqui defendendo o preço dele, podendo agredir de novo. Tá? Essa é toda... Pessoal, só passando para informar aqui, dando uma pausa no vídeo que vocês estão assistindo, ó, que foi aberta as inscrições da nova mentoria, né? Curso com mais de 70 aulas, 2 meses de mentoria com aulas 2 vezes por semana comigo, diretamente comigo, ao vivo, mais 3 meses de sala ao vivo e os 2 PDFs, os dois livros que eu tenho sobre Smart Money em formato de PDF disponível para vocês dentro do ambiente do curso. Para participar, é só fazer a inscrição no QR Code ali do seu lado direito da tela e eu aguardo vocês, né? Entre em contato comigo, eu faço a liberação da mentoria e da sala ao vivo para vocês. Tá bom, pessoal? Espero vocês no curso. Um abraço e continue com o vídeo. Se fosse uma distribuição ou uma reacumulação, tanto faz, tá? Porque as fases são as mesmas. Então, aqui a gente estaria falando de compra climática. Aqui a reação automática ficou feia, por quê? Porque ele já rompeu aqui a mínima. Aí eu colocaria a reação automática aqui, ó. Só se você está pensando, ele pode fazer uma estrutura na diagonal. Ele pode fazer isso aqui, ó, como se fosse um canal de baixo, ó. Aí beleza. Aí você tem aqui, ó, compra climática, reação automática, teste, por exemplo, né? E aqui pode ser um uptrust. Tá? Então seria essa a possível leitura aí. Preciso ver o que? Se ele vai conseguir fazer o movimento aqui não. Normalmente quando é na diagonal assim, a tendência, quando é canal de baixa, a tendência é ser uma acumulação e ele jogar para cima. Nesse visual seria o spring, o rompimento ali da parte superior, o ordinário shakeout aqui para tentar romper, não teria o uptrust aqui, ó. O uptrust seria esse ponto aqui, por exemplo.
né? Então aqui seria, Mas se se eu você estou levar para pensando em 60, reacumulação. mas se você levar para 60 minutos, ou pro H4, deixa eu ver. Eu uso 60 no índice É que um é canal do melhor. mesmo jeito, né? Ele dá, mas dá mais estreitinho, né? Mas se eu puxar aqui, eu consigo ver que ele tem uma compra climática. Ele pode até fazer mais profundo aqui, tá? No 60. No 60 tem bem a perna da compra climática aqui, ó, tá vendo? Mas ele teria que vir aqui nessas mínimas, aqui na região primária do 60. Aí eu teria compra climática e a primeira reação automática aqui, demorando aí praticamente uma semana para fazer isso. Aí dessa forma eu teria uma bela estrutura aqui de uns 4.000 pontos, que seria uma bela estrutura para trabalhar, 3.300. Tá? Então vamos lá. Quais são os 5 fatores que a gente tem que observar? Vou pegar aqui um espaço em branco aqui, para a gente falar, para a gente distinguir de uma absorção de uma acumulação. Tá? Os principais eu vou falar aqui. Então, a volatilidade da estrutura. Tá? Então, quando eu tenho uma estrutura que ela é muito volátil, em duas comparações de volatilidade a gente pode fazer. Se ela é uma estrutura muito grande, onde a máxima e a mínima ficam muito distante, a maior probabilidade desse tipo de estrutura é dela ser uma distribuição ou uma redistribuição. Tá? Se eu tenho uma estrutura que essa volatilidade é pequena, por exemplo, no índice, é 1.000 pontos, 2.000 pontos, é uma estrutura pequena. Eu tenho uma maior probabilidade dela ser uma acumulação, porque eu tenho uma perda de volatilidade. Outra coisa importante com volatilidade. Muitas vezes o mercado ele pode iniciar uma estrutura com alta volatilidade e ele diminuir essa volatilidade. Aí ele vai fazer aquela estrutura em formato meio que de cunha, assim, ó. Quando ele faz nesse formato, a maior probabilidade é ser uma acumulação, porque eu tenho um sweep aqui na parte superior. Se ele fizer no formato contrário, né, a estrutura, a maior probabilidade é dele ser de uma distribuição, porque ele tem a liquidez na parte inferior. Mas normalmente, quando eu tenho diminuição de volatilidade, a maior probabilidade é romper de alta. Tá? Isso falando mais de 80% das vezes. Isso nós estamos falando de volatilidade. Deixa eu colocar aqui, ó. Volatilidade é o primeiro ponto. Volatilidade é o primeiro ponto. Segundo ponto, volume. Volume a gente pode observar duas coisas. Volume em topos e fundos, tá? E volume durante a estrutura. Tá? Então, quando a gente fala de índice, a gente tem que tomar cuidado de falar de volume. Quando a gente fala de índice, a gente tem que tomar cuidado de falar de volume. Por quê? Porque o índice ele tem um volume muito forte na abertura e depois o dia morre. Tá? Então, se eu for olhar uma estrutura, por exemplo, no 15 minutos, eu vou olhar a estrutura, aí se todas as aberturas ocorrer com o mercado na mínima, você vai falar, ela tem sempre volume na mínima. Mas não é, porque coincidiu de ser na abertura ali, então toma cuidado com isso, tá? Porque se eu tenho volume nos fundos, somente nos fundos, tá? Essa estrutura provavelmente é uma estrutura de acumulação ou de reacumulação. Se eu tenho volume nos topos e fundos, então essa estrutura provavelmente é uma estrutura de distribuição. Outra coisa importante do volume, isso vocês vão ver muito em ação aí, vocês que operam ações. Peraí que deixa eu voltar que não era para pagar tudo. Volta. Aí. Vocês que operam ações, é o seguinte, quando você tem uma estrutura de Wyckoff em ações e o volume da estrutura, no geral, começa a diminuir, então ela está fazendo a estrutura e o volume da estrutura começa a diminuir. Você vê que os dias começam a secar o volume. Isso é característico de acumulação. Se o volume ele se mantém estável, tem picos de volume, e você consegue botar uma linha e ele fica estável ali, os picos de volume, isso provavelmente é uma distribuição. Então, eu já tenho 3 fatores aqui que a gente pode observar. E os últimos 2 fatores é a força dos candles e a força dos movimentos. Então, eu tenho esses 5 fatores. Então, eu tenho que olhar, por exemplo, estou vendo uma estrutura. Deixa eu tirar um zoom aqui e botar no 15. Eu estou vendo uma estrutura que até agora a força dos movimentos de candle e os candles de queda são maiores do que os candles de alta, eu tenho uma maior probabilidade de distribuição. Né? Força dos candles e força dos movimentos. Se eu começo a ver movimentos fortes de alta e queda mastigadinha dentro da estrutura, eu tenho uma maior probabilidade de ser uma acumulação, uma reacumulação para o mercado romper de alta. Então esses são os 5 fatores principais para a gente distinguir entre uma estrutura de acumulação e distribuição. O que eu estou de olho aqui é porque ele tem uma baita liquidez aqui, ó. E esse comprador ele está tentando segurar porque ele sabe que se ele perder aqui, ó, ele vai vir buscar as regiões lá de baixo. Isso aqui é uma LTAzinha, né? A gente pode usar até a própria VWAP como uma LTA. Então, se ele rompe aqui, ele vai buscar o quê? Vai buscar de baixo. O VWAP de baixo é a semanal,
e aquela de compra que vem lá da mínima onde está na mandatória. Então é por isso que aqui eu tenho uma defesa compradora. É o último ponto aqui onde o comprador está tentando defender, porque se ele não conseguir defender, vai lá embaixo. Se ele consegue defender, ele pode retomar a tendência de alta e romper máximo. Se ele for lá embaixo, eu já tenho uma maior probabilidade de uma lateralidade, né? Porque ele fez o pullback, tentou fazer o rompimento e não conseguiu, como se fosse um uptrustzinho aqui. Se ele volta lá na mínima, eu já tenho topos e fundos, já não estão mais ascendentes, né? Já não tenho mais sequência de topos e fundos. E não são topos e fundos fracos, por exemplo. Isso aqui eu tenho vários topos e fundos fracos que não servem para nada. Isso aqui vários que não servem para nada. Então, quando eu olho tendência, eu tenho que olhar os movimentos fortes. Então, eu tenho fundo forte, topo forte, fundo forte, topo forte. Cadê os topos e fundos ascendentes? Já não tem. Então, se ele vem fazer um fundo aqui, opa, eu já tenho, além de ter topos e fundos descendentes, né, apesar dele não ter quebrado a tendência anterior, eu já mostro o quê? Vendedor forte, vendedor forte, vendedor forte. Mesmo que o comprador reaja, talvez ele não tenha força para romper a máxima e a gente continue na lateralidade. Né? Identificação de topos e fundos fortes para você identificar ali as probabilidades do mercado é muito importante, pessoal.